Boa noite, meus amores, a paz do Senhor para cada um de vocês, para cada um de vocês. Hoje eu vou falar para vocês sobre Saulo de Tarso, mais conhecido como Paulo. Hoje Deus falou um pouco dele para mim. Eu até estava conversando com minha mãe sobre Paulo. Deus, às vezes, para não nos perder, para a gente continuar nos caminhos dele, servindo a ele, Deus, ele nos conhece muito bem, mais do que nós mesmos. Mais do que nós mesmos. E Ele sabe como trabalhar, como fazer nas nossas vidas. Às vezes Deus deixa um espinho em nossa carne, porque Ele sabe que se a nossa vida estivesse 100%, talvez a gente não era o que Ele espera da gente. Às vezes é necessário Deus deixar certas coisas na nossa vida, até mesmo que seja doloroso, até mesmo para o nosso bem. Às vezes você diz assim: eu tenho isso, eu tenho aquilo, não sei o quê, eu sirvo a Deus, eu busco a Deus, mas é como se algo ainda tivesse me incomodando, que não deixasse realmente eu fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Mas talvez se você fosse fazer aquilo que verdadeiramente você gostaria de fazer, você não estaria sendo tão humilde e tão segura nos caminhos dele. Deus sabe como trabalhar. Talvez se você tivesse 100% na sua vida, talvez nesse exato momento você não estivesse, por exemplo, assistindo esse vídeo, buscando a Deus. Porque infelizmente a gente só vai buscar a Deus na dor. Que se a gente tivesse 100%, talvez ele nos perdesse, talvez a gente não buscasse a ele. É como se ele tivesse... Tá aqui uma cordinha. A gente tá com ele. E às vezes, quando a gente se sente melhor, alguma coisa vem, uma bênção, muito bem, uma bênção grande, tá muito bem. Que se ele não ficar puxando a cordinha, deixar alguma coisa em você para você continuar buscando ele, querendo ele, atenta nas coisas dele, se humilhando diante dele, buscando mais ele. Se não tiver isso, você vai fazer isso. Vai. E ele não quer isso para nossas vidas. Como um bom pai, ele nos conhece muito bem. E ele sabe até onde dar e até onde fazer nas nossas vidas. Como ele sabe também, se ele der determinada bênção, determinado... seja lá o que você está querendo muito e achando que está preparada, ele já sabe do nosso futuro. Que talvez se ele permitir aquilo, permitir outras coisas, não vai ser legal para você. Não vai ser legal para você. Talvez você volte para os mesmos caminhos de onde ele já lhe tirou. Talvez você se perca. Se antes você buscava mais ele, pedia mais a ele, talvez agora você não. Então Deus sabe de tudo. E às vezes a gente fica assim, poxa, se
se eu tivesse isso, se eu tivesse melhor, se eu tivesse bem. Talvez você não estivesse ouvindo essa palavra, nem essa palavra nesse momento. E Ele sabe de tudo. E Ele vai dar sim, mas na hora que você realmente estiver preparada. Não porque você quer, porque Ele sabe que é o momento. Então Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, Ele sabe das nossas fraquezas. Irmãos, somos muito fracos. Somos muito fracos. Somos assim muito sentimental, romântico, isso e aquilo. E isso nos estraga, isso nos afasta de Deus. Que no momento que Ele der qualquer coisa, você, entendeu? Pensa aí, se você fosse 100%, fosse uma perfeição na sua vida. Será que você ia buscar a Deus assim? Será que você ia se humilhar? Será que você ia pedir ajuda a Ele, reforço a Ele? Ou você iria buscar resolver de outras formas, de outras situações? Então Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. E Ele sabia o porquê Ele tinha deixado aquele espinho no corpo de Paulo. Porque se talvez eu tivesse aquele espinho, Paulo poderia se perder. Ele não queria isso. Deus sabe como trabalhar na nossa vida. E hoje eu vou falar sobre a conversão de Saulo, que é Paulo, e depois se tornou Paulo. Que diz assim, Atos, capítulo 9, Atos, capítulo 9, do 9, capítulo 9. Olha, a gente precisa tanto da ajuda de Deus, tanto. Eu não sei você, mas eu estava há pouco tempo em oração. Eu preciso. Eu tenho certeza que se Ele não me ajudar, eu não vou chegar a lugar nenhum. E que se eu cheguei até aqui é porque Ele me ajudou. Eu preciso dele, eu dependo dele para continuar e fazer as coisas corretas, as coisas certas. Eu preciso dele. Muito, não é pouco não. E tenho certeza na minha vida que eu vou chegar a um lugar melhor. Não por mim, sozinha, eu não vou chegar a lugar nenhum. Se eu alcançar um lugar melhor, é porque Ele me ajudou. Eu tenho certeza disso, porque eu me acho super limitada, muito. E assim, eu preciso do meu pai para fazer as coisas certas. Eu preciso dele demais. A gente é muito imperfeito, minha gente. Se você ainda não está enxergando isso nesse momento, porque leva um tempo, antes lá atrás, eu não via o que eu vejo hoje. Eu não via como eu vejo hoje. Eu me achava lá atrás o máximo. O máximo. O máximo mesmo. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, que me aproximei da luz dele, dos caminhos dele, tudo que envolve ele, eu fui ver que misericórdia. Misericórdia. E continuo lutando para ser uma pessoa melhor. Então, antes eu me sentia muito resolvida, muito completa, muito decidida, muito tudo.
Deus, ele sabe trabalhar. E quanto mais eu busquei ele, procurei ele, mais eu vejo que eu preciso dele. Quanto mais eu busco ele, mais eu percebo que eu preciso dele e que sem ele eu não vou chegar a lugar nenhum. E os passos que eu dei até agora foi porque ele me ajudou. Porque eu, particularmente sozinha, eu não conseguiria. Deus é bom. Deus é misericordioso. Entendeu? E vamos ler aqui a palavrinha de Atos, que é os últimos livros. Tá lá no finalzinho, mais ou menos, da Bíblia. Atos, capítulo 9, versículo 1 ao 18, que diz assim. Se puder acompanhar, pegar a Bíblia, seria muito bom. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz dos céus. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra. E abrindo os olhos, não via a ninguém. E guiado pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, não comeu e não bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e perguntem onde é a casa de Judas, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto mais tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te pareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo.
e logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Aí, em seguida, esses 2 versículos. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Cristo, que este é o Filho de Deus. Diga aí. Gente, quando Deus coloca os olhos, ainda tem gente que diz assim: não é eu quem toma as decisões, é eu que escolho, é eu quem... Se você tivesse esse poder, você já teria se retirado dessa vida que agora você se encontra, mas você não tem. Não tem. No início do capítulo 9, Saulo estava indo fazer o quê? Estava indo para Damasco para prender homens e mulheres que seguiam a Jesus e que ele considerava uma seita. Quando ele saiu de Jerusalém para Damasco, o intuito dele foi esse. Eu imagino, e Deus vendo tudo, o Senhor Jesus vendo tudo, que o Senhor Jesus vê tudo. Os discípulos não, mas o Senhor Jesus vê tudo. E o Senhor Jesus, ele vê como o homem não vê. Até mesmo os profetas e o discípulo questionaram. E aquele homem, eu imagino que quando ele saiu para Damasco, ele saiu todo armado. Todo armado, todo dentro dos seus princípios, da sua autoridade, grande maioral. Vou lá, naquela seita, vou prender homens e mulheres, e tem que me obedecer, tem que seguir a lei, seguir tudo, que ele era, top dos top. Entendeu? Ele estava no controle, ele saiu. Só que quando a gente ouve a voz do Senhor Jesus, a gente vai questionar mais o quê? Falar mais o quê? O que Saulo, quando ouviu, quando vê aquele resplendor de luz e ouviu a voz do Senhor Jesus, o homem desarmou. Ele saiu para Damasco armado. Armado. Mas quando Deus, ele sabe como trabalhar. Deus, ele não erra, ele não falha. Ele sabe quem escolher, ele sabe como chamar, ele sabe como trabalhar. Quando Saulo ouviu aquela voz, Saulo, a partir dele ouvir aquela voz, ele não era mais o mesmo. Ele não era mais o mesmo. Porque quando a gente ouve a voz do Senhor Jesus, não importa o que estamos fazendo, ou a nossa pretensão, ou o que nós queremos, tudo cai por terra. Tudo cai por terra. A armadura dele naquele momento caiu. Caiu. Ele não estava ouvindo a voz de qualquer homem. Ele estava ouvindo a voz daquele que ele estava perseguindo, que ele ia perseguir. Ele ouviu a voz. E ele entendeu que aquela voz não era a voz de um homem. Aquela voz vinha diretamente do céu. Aquela voz era Jesus. E quando ouvimos a voz de Jesus, a nossa armadura cai. Cai, pode ser quem for, cai. E nos tornamos outra pessoa, como eu falei. Antigamente eu era uma pessoa, agora hoje eu tô outra. A gente se torna naquele momento, a armadura cai e a gente se torna outra pessoa.
totalmente desarmado, desestruturado. E nunca mais o nosso velho eu morre e o novo surge. Nunca mais vamos tornar mais os mesmos. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E aquele homem que iria matar, iria prender, ia fazer tudo que ele achava que era considerado certo, já, ó. Era outro. De repente ele se viu cego. Ele se viu cego. Ele ficou cego. Ele desceu. Ele estava todo assim, ele desceu. Deus sabe onde tocar na sua vida. Isso que você está passando não é para a morte, não, vaso escolhido. Não é para a morte, não. É para uma nova vida com o Senhor Jesus. Não é para a morte, não. Não se apavore, não se espante. Isso é para uma nova vida. É para você, antes de servir, conhecer quem você está servindo. Entendeu? Então, não ache que Deus está lhe castigando, quer tirar a sua vida. Jamais, pelo contrário, Ele quer dar algo novo. Só que antes desse algo novo, antes de Saulo começar o ministério dele, o próprio Senhor Jesus passou por esse processo que você está passando, que eu já passei por alguns e talvez vou passar ainda por outros. E na maioria das vezes é muito doloroso. Não é bom, não. Ser ensinado, ser reconstruído, construído, é doloroso. Mas faz parte do processo. Faz parte do processo. E é para uma vida muito mais longa, muito mais maravilhosa do que a que você vivia anteriormente. Então, ele ficou cego. Onde Deus está tocando na tua vida? Onde Deus está te tocando? Deus está tocando em algo na sua vida. E acredite, depois você vai agradecer por isso. Você vai dar glória por isso. Talvez você não esteja entendendo agora. Você esteja só vendo um cenário de dor, de destruição, de tudo. Mas Deus tem algo na tua vida. E ali ele ficou cego. E Deus mandou a ordem que ele chegasse na cidade e que ele ia falar com ele. E depois ele enviou o discípulo Ananias, dizendo que... E também Saulo viu isso em sonho. Deus mostrou para ele, em visão, que alguém ia procurar ele, ia tocar nele e a visão dele ia voltar. Saulo passou 3 dias sem comer, sem beber, cego. Um homem que saiu para aprender, se achando o máximo, estava nessa situação. E ali, Jesus deixou claro que ele era um vaso escolhido. Deus quis trazer ele para perto dele. E aí Saulo pôde decidir, escolher. Quando a gente ouve a voz do Senhor Jesus, a gente se rende, a gente se quebra, a gente entendeu? Desce. E a tendência é descer mais e ele aparecer mais. É você descer mais e ele aparecer mais. Porque não é pra gente aparecer, é pra ele aparecer. Entendeu? E isso é processo. E ali Ananias foi até a casa dele, impôs as mãos, ele voltou a ver, e já não era mais o mesmo, não era. E foi batizado com o Espírito Santo para viver uma nova história aí com o Senhor Jesus. Foi fácil? Deus disse que mostrarei quem deve padecer pelo meu nome. Jesus disse que ele ia padecer pelo nome dele. Não iria ser um caminho fácil. Mas que tampouco ele estaria sozinho. Tampouco. Deus, ele permite o espinho. Ele deixa o espinho.
Mas ao mesmo tempo, ele está com a gente e nos ajuda a continuar. Mesmo sendo tão doloroso e tão difícil, ele nos ajuda a continuar. E quando Deus quer algo da nossa parte, ninguém pode interferir. Ninguém pode interferir o que ele quer e acabou. Para aqueles discípulos que até questionou aqui, e para aqueles que conheciam Paulo, tipo, dependesse dele, jamais ele escolheria Paulo para estar perto deles, para acompanhar eles, para ajudar, não. Porque tinha uma imagem dele e jamais queriam ele perto. Mas quando Deus quer algo da nossa parte, quer algo através da nossa vida, ele não quer nem saber. Ele faz, ele muda, ele transforma, ele escolhe, ele faz qualquer coisa. Ele tornou a visão de Paulo, porque Paulo precisava enxergar, e ainda deu o Espírito Santo dele, que era suficiente para aquilo que Paulo ia fazer, falar com o povo de Israel, com os reis, com os gentios. E Deus deixou claro que ele ia padecer. Então, somos nada, assim, quando eu falo nada, não é que a gente não é nada, é porque Deus, ele quer que a gente venhamos ser pessoas humildes, que a gente venha diminuir e ele venha crescer, porque quem é para aparecer aqui não somos nós, somos ele, é ele. É o orgulho, a soberba, enfim, tudo que não acrescenta nas nossas vidas, nem na vida de ninguém, Deus não quer, entendeu? Mas Deus sabe como cuidar do vaso no qual ele escolhe e o que dá para aquele vaso fazer o que ele quer que faça. A partir do momento que Saulo se deparou com aquela luz diretamente do céu, Deus já estava dando o que ele precisava. Ele precisava ouvir a voz do Senhor Jesus. Ele precisava ver o poder do Senhor Jesus, no qual ele considerava uma seita, que até desacreditava. Deus sabe o que te dá e o que você precisa para seguir a ele, para se encontrar com ele, para te transformar numa pessoa bem melhor. Para que todo dia você venha assim e ele venha assim crescer através da tua vida, porque é necessário. E não é fácil. Não é fácil, mas acredita, esse processo que você está passando não é para a morte, não é para a tua destruição. É para ele aparecer. É para ele aparecer e fazer aquilo que ele quer através da sua vida, porque ele confia muito em você, tá certo? Então, é isso, vamos fazer uma oração em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, abençoe seu lar e compreenda que isso que você está passando não é para a morte, é para uma nova vida e que vai passar. E acredita, amanhã você vai estar dando glória. Ele está limpando o vaso, ele está tratando do vaso, ele está enchendo o vaso. E às vezes um processo que para mim leva um tempo, para você leva outro. Mas acredite que ele sabe o que está fazendo. É doloroso, mas ele sabe o que está fazendo, tá certo?
Pai querido, Pai maravilhoso, eu te apresento essa vida e coloco, assim como um vaso nas mãos do olheiro, eu coloco essa vida nas tuas mãos, na certeza que o Senhor, a partir de hoje, a partir desse momento, vai fazer na vida dela. E como ela se encontrava, onde ela se encontrava, assim como o Senhor transformou água no vinho, vai transformar a vida dela. E que a partir de hoje, ela vai ter uma nova vida contigo. A vida que antes ela vivia, como ela se encontrava, como ela estava, não vai mais ser vivida, porque uma nova vida o Senhor fará. Assim como o Senhor fez na vida de Saulo de Tarso, assim o Senhor fará nesta vida. Porque ela vai te encontrar, ela vai te ver, ela vai te enxergar e nunca mais ela vai ser a mesma. Ela vai conhecer o teu poder. Ela vai conhecer quem realmente o Senhor é. E nunca mais ela vai ser a mesma. Em nome do Senhor Jesus, abençoa essa vida, esse lar. Em nome do Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.